Mais uma vez nos encontrando aqui no nosso programa Inteligência Empresarial. Quero agradecer você pela sua atenção, pelo seu tempo. Tenho recebido elogios, sugestões e muitos amigos que já passaram pelo nosso programa, que têm divulgado. Eu quero mandar então um abraço muito especial para você, que toda semana está conosco, está nos acompanhando. O nosso principal objetivo é esse, é levar você a continuar a sonhar, mas mais do que só sonhar, é você acordar, pegar o teu sonho e realizá-lo. Porque as pessoas que passam pelo nosso programa são pessoas iguais a você, pessoas que um dia tiveram um sonho, tiveram um desejo, transformaram em projeto, enfrentaram adversidades. Você que nos acompanha, você já viu muitas adversidades, muitas lutas que nossos amigos e amigas já enfrentaram, mas vieram aqui para contar a história. Por isso um dia pode ser você, sentado nesse sofá, falando para mim e para milhares de pessoas a sua história. Saiba que isso é possível, ok? Se você tiver alguma coisa que queira comentar, alguma sugestão, pode entrar em contato conosco. Na TV das Artes tem um espaço especial para você fazer então as suas observações. E hoje eu quero conversar com ele. Ele que tem uma história muito interessante, passou por algumas áreas na vida dele, mas ele vai estar contando. E hoje nós vamos conhecer a história desse empreendedor que também tem inteligência empresarial. Eu quero apresentar para vocês o Jailson Silva. Tudo bem, Jailson? Olá, Valci, boa tarde, tudo bem? Veja bem, eu venho de uma trajetória de passagem por muitas empresas, né? E de cada uma eu fui pegando aquilo de melhor que tinha, né? Pegando as experiências, né? Então, comecei como cobrador de perua. Antes de você falar dessa história que é bacana, eu quero que você responda uma pergunta antes, que é o nosso start, que aí nós vamos montar o quebra-cabeça. Quem já assiste nosso programa já sabe que pergunta eu vou fazer para ele, né? Dizem que lá estava Isaac Newton, sentado, até já decoraram, né? Estava lá sentado debaixo de uma árvore, aí caiu uma maçã na cabeça dele, e aí ele teve um insight de ali escrever então as leis. Eu costumo dizer que todo empreendedor, em algum momento da vida, ele teve um insight e decidiu que não ia ser funcionário, de que ele iria ser empreendedor. Muitas vezes vem esse insight quando é criança e só quando é adulto eles tomam a decisão. Às vezes ele tem esse insight hoje e amanhã já larga tudo. Cada um tem o seu tempo. Você teve esse momento que você... Na realidade, as empresas por onde eu passei, quando eu era vendedor, eu queria ser gerente. Quando eu era gerente, eu queria ser supervisor, né? Então, o que aconteceu na realidade é que chegou uma hora que eu vi que as empresas não cabia para mim estar ali. Aí veio o start de abrir uma empresa, de abrir uma loja, né? Devido a esses momentos de querer fome, crescer, né? Na realidade, a vontade de querer crescer era maior, né? Então, e aí eu vi que a única opção realmente era abrir um negócio, era ir para cima, né? Existem os momentos de lá em cima, outros lá embaixo, mas eu creio que tudo vem para somar, na realidade, né? Então esse desejo de crescimento, você chegou uma hora que você viu que ia ter um teto na empresa. Justamente. Só que você não queria ficar embaixo desse teto. Não. Uhum. Então você estava como vendedor, queria ser gerente. Queria ser gerente. Estava como gerente, queria ser supervisor, né? Depois diretor. E depois diretor. Não queriam vender a empresa para você, aí você saiu. É verdade. Você começou a sua vida profissional fazendo o quê? Na realidade, meu primeiro emprego foi como cobrador de lotação, em meados dos anos 98, né? Foi quando teve mais ou menos o auge das lotações? Isso, o auge das lotações foi o primeiro emprego. Eu tinha ali entre 14 e 15 anos. Então com 14 anos você já era cobrador? Já era cobrador, já ajudava na despesa de casa. Legal. Você era aqueles que ficavam falando, ó, entra aí que ainda tem lugar. Justamente. Então isso foi a minha primeira experiência. Depois, saindo dali, eu fui para o ramo de padaria, né? Aprendi a fazer pão. Né? Mas antes aí, com 14 anos, essa renda era para você, para ajudar em casa? Para ajudar em casa. Para ajudar em casa. E aí, aos 17 anos, eu já trabalhava registrado, já tinha o meu primeiro emprego registrado, que era em padaria. Na padaria? Isso. E na padaria eu comecei a observar que os clientes, eles comiam bem, se vestiam bem, e eu ali atrás daquele balcão, eu comecei a querer o melhor para mim, né? E foi onde eu fiz uma pesquisa, descobri que na área de vendas
era uma área extraordinária, que se falava de muitos números, né? Então, eu abandonei um emprego de 3 anos, abandonei esse emprego, entrei numa loja de vendas, né? Deixei o certo pelo duvidoso na época, porque eu tinha um emprego formal e optei por ter um contrato de 8 meses, que quando chegou a 3 meses foi cortado esse contrato, então eu fiquei sem a padaria e fiquei sem o contrato. Sem contrato. E eu quero voltar nesse ponto que é muito interessante, Jailson. Você estava na segurança de uma CLT. Sim. 3 anos você já estava no emprego estável. Sim. Então, é um momento em que agora eu paro 3 anos, você já para de se preocupar se vai ser mandado embora ou não, porque agora você está colhendo os frutos de um período de trabalho. Aí, nesse momento, você ficou inquieto porque você viu que você poderia ganhar mais. Sim, eu vi que aquilo que eu queria não estava na padaria, né? Tanto é que teve uma vez, lá eu tinha vários afazeres dentro dessa padaria. E um deles era entregar pão, né? Entregar lanche. E um dia, numa tempestade, numa chuva, eu tive que sair para fazer uma entrega. E nesse dia, em cima da bicicleta, eu chorei, porque eu não queria aquilo para mim, né? Eu acho que ali houve uma explosão, uma revolta, né, para que eu fosse atrás de coisas melhores, né? E isso aconteceu. Hoje, olhando lá para trás, eu vi que foi muito bom, que eu aprendi e tive lições disso, né? Então, hoje, graças a Deus, eu sou o que sou, né? Mas as minhas origens são essas. Então, naquele momento, você sentiu que aquele não era o seu lugar. Sim. Você poderia mais. Você falou uma coisa interessante. Eu dou uma palestra sobre inteligência emocional, que nós falamos sobre vendas. Eu costumo dizer o seguinte: você quer gerar riqueza, vá vender. E é isso mesmo, né, Jesus? Porque, sem menosprezar ou fazer julgamentos das outras funções, mas as vendas, elas não te limitam, né, financeiramente. Não. E você percebeu isso quando você estava na padaria, que você queria ganhar mais. Sim. E você partiu para vendas. Eu sei que vendas, comunicação, falar em público é um dos maiores medos da população, sim, mas logo abaixo as vendas estão aí. Eu tive muita dificuldade quando eu era garoto, jovem, eu era muito tímido, né? Na escola eu era muito reservado, ficava isolado, as pessoas me perguntavam se eu tinha algum problema, se estava tudo bem. Eu pegava um livro e ia ler, né? Então o que acontece a venda, ela exige muita técnica, né? Eu passei por muitas empresas, tive treinamentos, absorvi, né, as coisas boas. E essas técnicas, elas fazem com que você vá além, né? Então, hoje eu vejo isso, né? Então, tanto é que tem vídeos super interessantes na internet, onde eu mesmo busco, às vezes, porque eu não estou sempre lá em cima, às vezes eu estou um pouquinho lá embaixo. Desse gás. E aí então você buscou muito treinamento que as empresas lhe davam, sim, você sugou isso, sugou. E as vendas, quando você percebeu que vendas era algo que poderia fazer você realizar seus sonhos, você tinha algum pavor de vendas, tinha algum medo de vendas, teve que quebrar isso e tornar isso mais natural, ou você falou, não, vendas é um negócio que eu gosto? Não, foi super difícil a adaptação, né? Até porque o primeiro cliente que eu atendi na minha vida, as pernas elas tremiam. É bom você falar isso. Deve ter alguém em casa que passou por isso, é bom você comentar. Então as pernas tremiam, eu ficava com aquele receio, com aquele medo, a voz era trêmula, né? Só que de contrapartida, eu vi aqueles vendedores experientes que o cara batia no guarda-roupa e ele falava com aquela classe e ele vendia com uma facilidade. E eu falava, quando que eu vou fazer isso? Como eu vou fazer isso? Né? E depois de muitos anos que eu tive esse treinamento, depois de muitos anos foi que eu fui colher isso. Não colhi de imediato, não foi na hora. Né? Então houve um processo, houve um tempo. Mas houve uma coisa importante, essa tremedeira não te fez desanimar. Desistir jamais. Tá. E uma coisa que é interessante, na programação neurolinguística, nós falamos sobre modelagem. A modelagem é quando eu vejo um modelo e eu me espelho nesse modelo. Se uma pessoa pôde fazer, eu também posso. Então eu olho para aquele modelo e tento criar algumas características baseadas nisso. O que você fez? Você viu pessoas de sucesso, vendedores de sucesso, e você pensou, eu posso ser igual. Na realidade, eu me inspiro nos maiores. Né? Eu busco, né, ser um pouco mais ousado.
né? Então, eu sempre me inspiro nas empresas de vendas, as maiores, as melhores, né? É ali perto que eu quero chegar, né? Então, é basicamente isso. Aí isso fez com que você superasse o medo. Essa sua experiência era uma loja do quê, essa primeira, de A vendas? primeira foi com jaquetas de couro. Jaquetas de couro. Jaquetas de couro. Você já foi logo para um negócio caro, né? Caro. Já para quem não vende muito, já pegou um ticket alto. Na época, o frio era intenso em São Paulo. E essa empresa de jaquetas de couro, ela fazia muito sucesso, né? Mas nesse ano que eu entrei nela, que a minha intenção era entrar como auxiliar de vendas e virar um vendedor. Com 3 meses, não fez o frio esperado, cortaram o contrato e eu fiquei sem eira nem beira, né? Sem padaria e sem a loja. E o que você fez? E aí eu entrei em uma loja de móveis. Primeira loja de móveis que eu entrei. Lá eu tive todo o suporte, treinamentos, né? E lá foi onde eu comecei, onde começou a despertar esse feeling, né? Essa coisa de querer sempre o melhor e mais. E mais. Ah, legal. E o seu primeiro contato com móveis? Sim. Que seria um amor a longo prazo. Exatamente. Depois, né? Depois eu entrei por diversas empresas, do ramo moveleiro mesmo, né? Mas atendendo aí o cliente classe B e classe A, eu acredito que sim. Sim. Né? Então... Nós vamos ver isso daqui a pouquinho. Nós já voltamos, vamos dar só uma pausa e nós já voltamos. Não sai daí. Em qual lugar do mundo você quer acordar? Realizamos seu sonho de viajar para todos os destinos que você escolher. Chame agora no WhatsApp 981 33 52 29. Os melhores preços, a melhor consultoria do mercado. Não arrisque, não tenha surpresas desagradáveis. Faça seu orçamento ainda hoje. Será uma satisfação atendê-lo. 981 33 52 29. RIC Turismo. Eu estudo no Colégio Adventista, pois esta é a minha base. A minha educação está aqui, neste lugar, onde cada detalhe é pensado com muito carinho, seriedade e profissionalismo. Aqui a gente aprende mais sobre Deus, respeito, compromisso, responsabilidade, igualdade e dedicação. Faça já sua matrícula no Colégio Adventista. Daqui a pouquinho, nós já voltamos, vamos dar só uma pausa e nós já voltamos. Não sai daí. Voltamos com a nossa entrevista aqui com o nosso querido amigo Jailson. Ele estava contando, falou da experiência dele de vendas. Achei muito legal, porque eu sei que tem algumas pessoas que têm dificuldade com vendas. E muitas vezes você fica com medo de vender e você fica estagnado. E você pensa assim, não, fulano é um ótimo vendedor, ele já nasceu para isso. Nós estamos com uma pessoa que, posso dizer, de repente não nasceu para isso inicialmente, mas superou isso, viu os grandes, pessoas que tinham sucesso e decidiu continuar. E você vai ver o término dessa história, você vai ver que ele realmente não deveria ter parado, porque o futuro reservava outras coisas, né, meu querido? Sim, é verdade. Se você tivesse parado nas vendas, ficasse com medo da sua primeira venda, porque além de você ter tido um primeiro impacto difícil, falta de treinamento, pelo que eu entendi, não te treinaram, te jogaram só para vender, sim, te cortaram o contrato. Cortaram o contrato. Você poderia parar e pensar o seguinte, não é pra mim, né? Larguei minha empresa, larguei essa habilidade, não me treino e você mandado embora. Você podia ter voltado pra padaria. É verdade. Foi uma época muito difícil, eu não vou dizer que não me arrependi, eu me arrependi de ter saído naquele momento, naquela circunstância. Mas a circunstância também fez com que eu fosse realmente atrás de outras coisas, né? A idade nesse momento? Eu tinha, nesse momento, 20 anos, 21 anos, né? 20, sim, 21. Né? Então, era bem novo ainda, estava sugando tudo, aprendendo tudo. Aprendendo. Mas isso fez com que as cicatrizes virassem, como que eu posso dizer? As feridas viraram uma cicatriz e trouxeram lição. Justamente. Né? Você passou por, aí você falou que aí você começou a ir para lojas de móveis. Aí eu comecei a migrar para lojas de móveis, né? Trabalhar com móveis planejados, né? Até o momento em que, em meados de 2010, eu não conhecia Embu ainda, tinha uma pessoa que tinha uma loja
E essa loja era de móveis de fibra, voltado para a área externa. E ele estava pagando aluguel do bolso, né? Ele não tinha vendedor, ele não vendia, não tinha... E o mercado estava aquecido, né? E nesse momento eu estava desempregado e chegou para mim uma proposta, né? E aí eu procurei essa pessoa e falei para ele que se em 3 meses ele não pagasse o aluguel, tirasse lucro, ele não precisava me pagar nada, né? Eu lancei um desafio para ele. Baseado no que você fez esse desafio? Além da coragem? Isso baseado na experiência que eu já tinha com vendas, né? Então, baseado nessa experiência, eu fiz o desafio e dentro de 1 mês e meio, 2 meses, já veio o resultado. Ele te procurou? Alguém te falou dele? Me indicaram, na realidade foi uma indicaram. indicação, foi uma indicação e me indicaram para ele, né? Olha, Sim. fulano de tal, Jailson pode te ajudar, ele pode fazer alguma coisa. E nós levantamos os números daquela empresa, né? E aí você jogou o desafio. Eu joguei o desafio. É uma coisa que é interessante, é legal falar para os nossos amigos. Às vezes as oportunidades elas não aparecem, né? Às vezes nós temos que construir, irmos atrás dessas oportunidades. E um ingrediente que você pode observar nos nossos outros programas, nos nossos outros amigos e amigas que passaram por aqui, é uma coisa chamada ousadia. Se você não tiver ousadia, primeiro você tem que acreditar em você, você ter a ousadia de fazer isso. Se você não tiver ousadia de realmente desafiar, porque esse desafio muitas vezes não é para o outro, esse desafio não é para o outro, esse desafio é para você mesmo, de você realmente realizar mais, porque você foi corajoso. Sim. 3 meses você poderia trabalhar de graça. Sim, né? Então eu sabia do meu potencial, eu sabia que eu iria conseguir, né? Tanto é que deu tudo certo, né? E a partir daquele momento veio também o desejo de ter a minha loja, o meu comércio, né? De prosperar, né? E foi quando nasceu uma empresa, né? Depois disso eu saí dessa empresa. Tá, mas antes, e os 3 meses? Não, os 3 meses foram. Você recebeu? Recebi. Essa é a pergunta. Recebi bem. Então você conseguiu realmente levantar a empresa. Sim, consegui chegar no objetivo, né? Faltava era um vendedor. Faltava era uma pessoa com técnicas para conseguir, porque os clientes eles entravam, mas eles não compravam. Ou seja, não havia o contato, aquele atendimento, porque na realidade o vendedor nada mais é que um ator, né? Sim. Então, existe ali você tem ali 1 minuto para passar para o cliente uma positiva, porque primeiramente o cliente ele não compra se ele não gostar de você, né? Então essas técnicas ninguém tinha lá. Então com essas habilidades a gente conseguiu chegar aos objetivos. Porque isso é importante. Se a gente segue a entrevista, ia ficar a pergunta: será que ele recebeu? Sim, recebi. Que bom. Você fez o desafio, cumpriu o desafio, e aí você estava falando foi aí, então que a sua fome, que essa fome de crescer não surgiu agora, você já tem um tempo que você estava com esse desejo de crescimento. Sim. E essa empresa, então, só alimentou esse desejo. Porque você viu os resultados que você conseguia, né? Sim. E aí, o que você decidiu? Nessa empresa eu fiquei um pouco mais que 1 ano, aí depois eu saí dessa empresa e já comecei com a minha, né? E, na realidade, quando eu comecei foi difícil também. Porque Uma empresa de que segmento? A loja de móveis. Loja de móveis. Nasceu uma loja de móveis, né? Na cidade do Imbu mesmo? Na cidade do Imbu, comigo e mais um sócio, né? E essa sociedade, ela perdurou aí por quase 2 anos, né? E aí a sociedade, ela não deu tão certo, né? Hoje a minha sócia é minha esposa, eu brinco com ela de manhã, à noite tá tudo bem, né? É só ser 2 vezes, né? Eu costumo dizer que casamento é uma sociedade, né, Gerson? É verdade. E aí o que acontece? E aí, depois desses 2 anos, né, essa sociedade ela desmembrou, eu fiquei no mesmo ponto, com a metade dos móveis que tinha, tive que começar do zero, né? E a outra pessoa ficou com a empresa, levou embora, e daí começou a luta, porque esse sócio que eu tinha, ele era uma espécie de cajado, eu confiava muito nele, tudo era na mão dele na realidade. E de repente eu me vi sozinho, né? A primeira vez que eu entrei dentro da loja sozinho, eu estranhei tudo, porque eu estava com metade dos móveis, estava sem sócio, estava sem, né? E aquele dia foi muito triste, foi um dia muito triste para mim. E aí eu pensei comigo, falei, e agora? O que eu vou fazer? Eu paro, abandono tudo, vou ser um covarde, ou eu vou lutar e vou em frente, né? Que agora você é seu empreendedor,
Você era, Sim. mas você tinha um suporte. Tinha um suporte. Agora era aquele empreendedor que acorda sozinho. Que caminha sozinho. Caminha sozinho. E financeiramente, você falou que você teve que começar de novo? Sim. Porque vocês não estavam indo bem financeiramente. Na realidade, a empresa ficou sem vender quase um mês, porque eu tinha o ponto, tinha os móveis, mas não tinha documento, né? Então eu tive que ficar aquele um mês parado, só matutando o que fazer e como fazer, né? Foi daí que nasceu, nesse momento de transição, de dores, que nasceu a Apoena, né? Eu fui buscar um significado forte. Tá. O nome da loja? Apoena. Apoena. Na realidade é um nome tupi-guarani, né? E quer dizer aquele que vê mais longe, né? Naquele momento eu precisava ver mais longe, eu precisava de um significado parecido, né? E como simbologia nós temos a águia, que também é um pássaro extraordinário. Uma visão incrível. Uma visão incrível. Então uniu essas duas coisas e a Apoena está hoje aí com esse sucesso. Vendo mais longe. Vendo mais longe. Passamos por dificuldade. Em 2016 eu não fali. Mas fechei o galpão onde é fabricado os móveis por 15 dias. Dei férias coletivas para todo mundo, porque a loja não estava vendendo, estava difícil. E depois eu também resolvi arregaçar as mangas. Falei, olha, eu não posso deixar isso acontecer, né? Se a loja não está vendendo, o único culpado é o vendedor, sou eu. Então eu vou buscar esse resultado. E a gente foi, buscou, saímos do vermelho, né? E hoje nós estamos... que bom. Então foi aquele momento do pit stop. Sim. Você deu uma parada para avaliar. Para descansar. Veio em algum momento o desejo de parar? Não, parar nunca passou pela minha cabeça. Não, passou mais. Não Você só ficou... Quando você desfez a sociedade, você olhou o tamanho do desafio, mas depois disso... Depois disso foi embora. Foi embora. E como nós fazemos para isso, Jailson? Para saber que os desafios são grandes, você passou por algumas experiências aí fortes, e agora, nós estávamos com um quadro do país também começando a entrar numa recessão aí, né? Sim. E de onde vem a força para os nossos amigos que estão nos assistindo para continuar? Olha, primeiramente acreditar em Deus, né? E depois fechar os olhos e ter muita perseverança, porque os problemas eles vêm, né? Não pense você que o Jailson, hoje porque a Apoena está bem, ele está tranquilo, não, os problemas eles vêm e são coisas sérias, né? Mas se você der ouvido para o negativo, eu procuro não ter pessoas negativas do meu lado, né? Eu seleciono as pessoas, aquelas que são negativas, eu deixo um pouquinho mais afastado, né? Porque a mente do ser humano, a nossa mente, ela absorve tudo, principalmente as coisas negativas, né? Então, nesses momentos, a minha esposa também tem me ajudado bastante, é um porto seguro, porque nos momentos difíceis, nos momentos delicados, ela sempre estava comigo, não filho, você vai conseguir, vai dar tudo certo, né? Então, seria basicamente isso. Sim, hoje ela cuida do administrativo, Do administrativo. E você das vendas. A melhor pessoa, né? Sim. Até salvando empresa você já estava. A Apoena está onde hoje? Hoje nós estamos na rua Quirino da Silva, número 27, no bairro Vila Cercado Grande, né? Aqui em Budas Artes. Ela fica perto ali da Caixa Econômica, Paulo do Vale ali, né? Isso mesmo. Né? Hoje a gente tem um showroom novo, porque assim, os sonhos é uma coisa engraçada. Os sonhos, você realiza um, já tem outro no forno, né? Sim. Então hoje nós temos aí 300 metros de loja, mas eu já sonho com uma loja de 700. A fome continua. A fome continua, só mudou né, a circunstância. Mas isso é engraçado, porque isso me faz realizado também. Né? Então... Que bom, meu querido. Se você preencheu uma análise de perfil, que eu te mandei, você viu o seu perfil ali? Posso falar dele? Pode. Eu vou falar de você para ir para milhões de pessoas. Claro, né? claro. Já é uma pessoa que pensa rápido, muito comunicativo, né? Sim. Come cru muitas vezes, né? Você tem uma pressa. Mas você tem um lado técnico, muitas vezes você busca precisão em muitas coisas. Sim. Você tem um padrão de qualidade que te faz, às vezes, pisar no freio para fazer bem feito. Sim, claro. Isso é muito bom. Esse é um relatório que nós fazemos na nossa empresa, na Max RH, para conhecermos as pessoas, porque eu traço um perfil de como não um perfil de sucesso, porque não existe perfil perfeito, existe pessoas nos lugares certos.
vai levar esse relatório para você depois, para você estar lendo um pouquinho mais, porque eu só falei coisa boa, né? Sim. As orientações estão aí dentro, Sim, claro. tá bom? Tá. E você vai receber também aqui o nosso certificado, nossos amigos já estão acostumados. É o certificado da inteligência empresarial, que é o nome do nosso programa. Perfeito. Nós acreditamos, depois que nós tivemos aí as múltiplas inteligências, que Gartner aí teorizou, nós também temos uma inteligência que é a inteligência empresarial, aquelas pessoas que têm aquilo que você comentou, tem fome, Sim, claro. aquele desejo de crescer. Enquanto algumas pessoas estão muito preocupadas aí com a aposentadoria, você está com uma fome de onde eu vou colocar meus 700 metros agora. Então, meu querido, Obrigado. quero agradecer a sua presença. Acho Apoena na internet? Sim, na internet, no Google, né, Facebook, Instagram, tudo Qual o isso. endereço? www.aapoena.com.br. Apoena. Só põe um A mais Isso, Apoena. isso. Não tem como errar. Acho no Instagram também O Instagram você vai achar como Apoena em Alt. em Alt. Isso. Ah, legal. No Facebook, Apoena você encontra. Obrigado pela Eu sua que presença, agradeço, meu querido. Eu que agradeço. Eu quero dizer para você que está nos acompanhando, você quem sabe também tem essa fome, está trabalhando, está no seu emprego, saiba que essa sua fome ela pode ser saciada. Pega seu projeto, pega o seu sonho, faça um projeto, acredita, você vai ter momentos de dificuldades. Eu quero dar um destaque do nosso programa, vendas. Vendas é o caminho para que você consiga realmente gerar riqueza. Eu vou dizer para você, da mesma forma que o Jair teve dificuldades, muitas vezes teve até um temor, eu vou dizer para você, você vai passar por isso, mas o seu sucesso, sabe qual é o tamanho do seu sucesso? O tamanho do sucesso vai ser do tamanho da sua coragem. Não esqueça, a vida continua ao vivo!